desde criança tenho uma relação muito forte com a música, né? Eu adorava música, sempre gostei, desde pequeno ia para a escola, mas quando chegava em casa sempre estava ouvindo disco, estava ouvindo música, sempre tinha uma relação com essa história da música desde criança. E cheguei até a concluir os estudos, entrar na faculdade de música. Aí eu comecei então nesse período a construir alguns instrumentos. E aí o que eu tinha de material principalmente eram materiais orgânicos, né? Era bambu, era cabaça, né? Um amigo havia convidado para a gente desenvolver um trabalho na Moita Redonda, que é o grande polo de cerâmica aqui de Cascavel, é o povoado de Moita Redonda. E aí, a princípio o trabalho não era com os instrumentos, era um trabalho de tentar envolver as crianças e as novas gerações com o trabalho com barro, né? Então a gente iniciou isso em 2006 e o trabalho foi convidar as senhoras mais velhas, né, que já eram avós e tudo mais, para ensinar para os meninos jovens, crianças, seus netos e as crianças. Então foi um momento muito lindo, muito intenso, muito bonito. E então a partir desse trabalho que iniciou com as senhoras, eu desenvolvi outro trabalho já mais aprofundado agora com os instrumentos. Então dei continuidade àquela pesquisa que eu já vinha fazendo durante esses anos, só que agora o material era o barro, né? Então nessa pesquisa eu tenho descoberto e tenho desenvolvido uma série de instrumentos. A Moita Redonda respira barro, né? Essa coisa do barro aqui nessa localidade é feito há muitas gerações, né? Então quando a gente pergunta para as senhoras mais velhas com quem que ela aprendeu, como isso começou, o que elas falam é que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe da mãe, né? Então é vó, bisavó, tataravó que já faziam isso, né? Mas como é que isso começou, elas não sabem explicar. Sabe que a coisa é feita há muito tempo. Então, assim, muitas vezes essas novas gerações, e todas essas gerações, na verdade, elas já nascem dentro daquele ambiente, vendo aquilo, né? Mas, de repente, com esse trabalho, a gente conseguiu envolver e botar que as pessoas pegassem no barro, porque muitas vezes você só vê a mãe trabalhando e nunca participou, né? Nunca se envolveu naquela atividade, né? E com essa ação que a gente teve do Ponto de Cultura, então teve esse envolvimento e teve essa relação, e a partir daí um olhar diferenciado, porque via o valor que tinha, via o trabalho que dava, né? E desse olhar parte para um respeito, para uma admiração, né? Então é uma série de coisas que vão se desenvolvendo a partir dessas ações. Então, quando a gente começou o trabalho voltado mesmo para os instrumentos, em 2009, né, depois desse prêmio que a Funarte nos concedeu, teve uma série de coisas, teve uma série de inscritos, né, da comunidade, jovens. Eu no início coloquei uma faixa etária a partir de 12 anos, né, então se inscreveram tipo assim 12 ou 30 jovens, né? Então esses 30 jovens chegaram, tinham aulas no início com o Luizinho Duarte, que é um multi-instrumentista muito conhecido aqui no Ceará e no Brasil todo. E então eu tive essa graça de ter esse trabalho iniciado com o Luizinho Duarte, então foi uma iniciação muito bacana, foi um momento muito mágico, porque de repente aquela panela, aquele pote que eles sempre viram, de repente se transformou numa outra coisa, se transformou num instrumento, né? E esses meninos nunca tinham pego em nenhum instrumento. Então aquele instrumento de barro era o primeiro instrumento que eles estavam tendo contato. Então eles são instrumentos clássicos, mas com um grande diferencial, tanto estético, né, que é uma coisa muito voltada, muita atenção nesse meu trabalho, a coisa estética dos instrumentos, mas principalmente sonora, né, eles têm essas coisas bem juntas. E eles têm tanto essa coisa estética diferenciada como um som diferenciado por conta do material do barro, né? Então isso tem toda uma coisa que torna interessante essa composição, porque existem instrumentos de barro em várias culturas, né? Mas reunidos assim no orquestra é a primeira vez que eu vejo. Porque se é da gente ver os filhos da gente envolvidos no mundo que está hoje, né? Que a gente não pode nem... No mundo que está hoje, ou estrada riba, estrada baixa, num bar, numa coisa, andando fazendo o que não presta, é melhor ocupar o sentimento e a cabeça no que a gente está sabendo que... né? Que não tem nada de erro, não tem nada assim. É
podia dizer que já sabia fazer. Quando eu comecei a fazer, aprender, era a quartinha e o prato. Eu aprendi com a minha madrinha, que hoje Deus a tenha ela. Ela faleceu. Aí eu disse que quando eu aprendesse a fazer, eu queria aprender a fazer logo tudo. Assim, vou fazer o acabamento. Compro barro, compro lenha, qualquer tudo, sabe? Aí a gente, minha filha, depois eu fui, graças a Deus, fui pro moço, aí me casei. Aí depois que me casei, tive 15 filhos. Tudo trabalhando com o meu trabalho de meu barro, de noite e dia trabalhava, porque levantava de madrugada, tirasse forno, levava para feira para vender, para a gente comprar comida para comer meus filhos. Um amassava o barro, um amassava o barro, outro queimava o forno, outro relava, outro alisava, outro ia caçar lenha. Tudo isso eu fazia, né? E sei que de fim de conta, minha filha, todo dia eu fazia meu trabalho de meu barro, de segunda a sexta. Porque sexta-feira eu queimava, sábado de madrugada eu levava para feira e nós vendia. Todo sábado eu tinha comida com meus filhos e tornava a trabalhar de novo. E assim tive 15. Aí depois, foi o tempo que eles tiveram já tudo já de maior, aí ficaram tudo saindo e não me ajudaram, né? Mas com tudo isso ainda tem uns que me ajudam. Eu encontrei um amigo e vi uma escultura, inclusive, eu não lembro quem era, eu sei que eu digo, onde é que eu compro barro? E fui lá em Cícero Fonseca. E comprei um barro lá, ela lá, e quando eu cheguei em casa, que eu já fui ansioso, né? E quando eu cheguei, eu fui passear a noite trabalhando, fazendo as coisas, né? E naquela hora ali foi o que eu pensei, eu digo, cara, eu encontrei uma atividade aqui que vai ser ela. Eu lembro que eu fiz a primeira foi tipo um painel assim, como se tivesse um cangaceiro e umas roupas estendidas assim. Só que eu não sabia o valor de nada ainda. E depois eu comecei a fazer muito santo, porque os santos, lá em Juazeiro, facilitava a venda. E paralelo eu ia fazendo as obras, né? Ia estudando, na verdade, porque eu acho que os primeiros 8 anos eu trabalhava mais para estudar e me preparar do que para vender. A primeira fase, assim, os primeiros 10 anos, eu fazia muito ser humano, pessoas, né? Fazia de tamanho normal, com veia, com unha, tá, aquela coisa do renascimento, do renascentista, né, que eu era apaixonado. Ainda sou, né, por aquelas esculturas do Bernini, de Miguel Ângelo, né? E aí, então eu fazia essa linha. Depois eu fui saindo, eu vi que era uma coisa que já tinham feito, eu estava buscando outras coisas. E comecei a fazer uns pássaros grandes de parede, né? E foi indo, depois eu acho que eu fui entrando dentro de casa e começando a ver coisas assim como um varal que toda casa tem, como uma roupa jogada sobre uma cadeira ou pendurada no armador. Essas cenas assim que existem na casa de todo mundo e que a gente nem valoriza essa beleza, né? E aí quando eu comecei a fazer ferramentas, né? Aí eu coloquei, eu vi que mudou de público, mas passou por uma coisa mais criativa. Era Salão de Abril, eu acho que de 93, ou foi 95. Eu coloquei uma peça nessa linha e todo mundo ficou comentando, né? Eu digo, olha que legal, né? Vou desenvolver mais. E aí fui entrando nesse universo e ainda hoje eu estou aí fazendo essas coisas.